Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o deputado federal Marcelo Ramos e nós estamos iniciando agora o 10º episódio do nosso podcast, do nosso Francamente. Nessa semana nós vamos voltar a um tema que já tratamos no episódio anterior, mas que é um tema recorrente, que precisa ser recorrente, porque está no imaginário de todo o povo brasileiro. Nós vamos tratar hoje mais uma vez, com algumas novidades, do tema prisão em segunda instância. Vamos tomar aquela aguinha para respirar e preparar o início do nosso podcast. Voltamos já. Bem, como eu disse, no nosso Francamente de hoje, nós vamos tratar novamente de prisão em segunda instância. E eu quero, nesse primeiro bloco, tentar fazer com que você entenda o que está acontecendo em relação à prisão em segunda instância. Fazendo primeiro um apanhado histórico. A Constituição Federal, ela preservou o direito à presunção de inocência no artigo 5º. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, até 2016, entendeu que ninguém podia ser preso antes do trânsito em julgado das ações, antes que se esgotasse o último recurso. Em 2016, houve uma mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, ou seja, pela menor maioria possível no Supremo. E o Supremo passou a entender que condenados em segunda instância, ainda que com recurso pendente de julgamento nos tribunais superiores, poderiam ser presos. Agora, em 2019, julgando uma ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal novamente, pela menor maioria, 6 a 5, mudou o entendimento e mais uma vez passou a entender que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, antes de esgotar o último recurso. Vocês sabem as consequências disso, algumas pessoas que estavam presas passaram a ser soltas. Agora, diante disso, fica claro que há, se não uma omissão, pelo menos uma dúvida legislativa. O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional maior, tem dúvida sobre a matéria. Decidiu em 2016 por 6 a 5 de uma forma, decidiu em 2019 por 6 a 5 de outra forma. Se mudar o quórum no ano que vem, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, nós corremos o risco de modificar mais uma vez. Se há uma contradição no Supremo, é preciso que o Poder Legislativo resolva isso, legislando sobre a matéria. E sobre essa matéria tramitam 2 iniciativas, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. No Senado, um projeto de lei que tem por objetivo alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal. E na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que tem como objetivo modificar os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Esse é o nosso primeiro bloco, dando um apanhado histórico do que foi feito, e nós voltamos já no segundo bloco para tratar das diferenças de uma e de outra proposta. Voltamos já. Olá, voltamos com o nosso podcast, o nosso Francamente, hoje retomando um tema que já tratamos no episódio anterior, que é a prisão em segunda instância. E nesse segundo bloco, a proposta é apresentar a você, de uma forma simples, a diferença entre o projeto de lei que tramita no Senado e a proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara. O projeto de lei que tramita no Senado altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, e cria uma nova hipótese de execução provisória da sentença. Cria uma nova hipótese de uma prisão provisória por conta da hipótese de prisão após a condenação em segunda instância. Então, o que diz o dispositivo é: condenado em segunda instância pode ser preso através da execução de uma nova hipótese de execução
provisória da sentença. Há um questionamento quanto à constitucionalidade dessa proposta. É consistente o entendimento de que ela contrariaria o que o Supremo acabou de decidir em relação ao artigo 5º, como cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, como a presunção de inocência que, sob o olhar do Supremo, não permite que ninguém seja preso antes do trânsito em julgado de uma ação. Então, isso é o artigo 283 do CPP, que o Senado se propõe a alterar por um projeto de lei. Isso foi votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas tudo indica que haverá um recurso para votação em plenário, o que deixará a matéria para votação apenas no ano que vem. Já a PEC 199, de autoria do deputado Alex Manente, ela é inspirada numa PEC apresentada pelo ex-ministro César Peluso em 2011. E ela tem como objetivo extinguir o recurso especial que é feito para o STJ quando a decisão de segunda instância contraria a lei federal e o recurso extraordinário que é feito para o STF quando a decisão em segunda instância contraria a Constituição Federal. Do ponto de vista prático, o que a PEC 199 faz é mudar o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro. O trânsito em julgado que hoje acontece após o esgotamento do último recurso no Supremo, ele passaria a acontecer quando do julgamento em segunda instância. Detalhe importante, enquanto a proposta do Senado trata apenas de prisão, a proposta da Câmara trata de mudança do momento do trânsito em julgado no direito brasileiro para todas as ações. O trânsito em julgado passa a ser a segunda instância para prisões, mas também passa a ser a segunda instância para execuções trabalhistas, para execuções tributárias, para a resolução de um divórcio, para a resolução de qualquer causa de natureza penal, civil, tributária, ambiental ou trabalhista e até militar, porque os militares têm também a sua estrutura judiciária. É uma proposta muito mais estruturante, muito mais simétrica e que objetivamente combate algo que incomoda muito o povo brasileiro e que fragiliza as nossas instituições, que é a absurda morosidade do Poder Judiciário no nosso país. Para você ter uma ideia, em aprovada a PEC 199, o Supremo Tribunal Federal volta a ter o caráter de Corte Constitucional. O nosso Supremo hoje está concentrado em julgar recursos extraordinários, julgar casos concretos e dar repercussão geral. Isso não é papel de uma Corte Constitucional. Papel de Corte Constitucional é julgar ações em abstrato, é julgar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade e dar interpretação para dispositivos legais em concordância com a Constituição Federal. Isso vai diminuir o número de processos no STF, vai devolver o STF para a sua função institucional e a mesma coisa serve para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essas são as diferenças básicas das duas propostas. Nós vamos dar mais um intervalinho e voltamos no terceiro bloco para apresentar para você como é que está o andamento da PEC 199 aqui na Câmara dos Deputados. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do nosso Francamente dessa semana, nosso 10º episódio, falando hoje de prisão em segunda instância. No primeiro bloco já demos um panorama do porquê essa dúvida, porquê essa insegurança jurídica em relação à prisão em segunda instância. No segundo bloco apresentamos uma demonstração resumida das diferenças entre a proposta de projeto de lei que tramita no Senado Federal e da PEC 199 que tramita aqui na Câmara dos Deputados. E agora, no terceiro bloco, vamos mostrar para você como é que está um pouco esse andamento. Talvez eu devesse ter começado dizendo isso, mas uma das novidades que a gente tem do último podcast que tratou isso para esse é que eu fui escolhido pela Câmara dos Deputados para presidir a comissão especial que vai avaliar a PEC da segunda instância.
assumi a presidência na semana passada, já realizamos uma primeira audiência em que aprovamos uma série de requerimentos, vamos realizar na segunda-feira da semana que vem uma nova audiência para eleger os vice-presidentes e para já apresentar um calendário de audiências públicas, inclusive sugerindo desde já que a primeira audiência pública seja feita com o ministro César Peluso, que é o autor intelectual da PEC 199, e a segunda audiência pública seja feita com o ministro Sérgio Moro, que tem defendido essa tese da prisão em segunda instância, inclusive incluiu isso no pacote anticrime que tramitou aqui na Câmara dos Deputados. Depois, teremos oportunidade de ouvir representantes das associações de magistrados, da OAB, associações de procuradores, representantes dos tribunais superiores, do Supremo, do STJ, do TST, do Superior Tribunal Militar, para que a gente possa sentir como o Poder Judiciário recebe essa proposta, que na verdade é uma verdadeira reforma do Poder Judiciário brasileiro, reforma do processo brasileiro, garantindo mais celeridade, mais agilidade, resposta mais rápida para aqueles que procuram o Poder Judiciário no nosso país. Nós temos um compromisso com o povo brasileiro de entregar uma resposta rápida, estruturante, segura do ponto de vista jurídico, para que ali na próxima esquina a gente já não tenha um novo reconhecimento de inconstitucionalidade ou uma nova mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero terminar esse nosso podcast de hoje passando uma mensagem de compromisso com o povo brasileiro, de efetivamente aprovar a PEC 199 na comissão e criar condições para que ela seja aprovada o mais rápido possível no plenário, com o objetivo maior de oferecer maior celeridade nos processos, para garantir que, da mesma forma que a prescrição não chegue antes do criminoso ser preso, a morte também não chegue antes do trabalhador conseguir satisfazer o seu crédito trabalhista. A falência também não chegue antes do empresário conseguir reaver um tributo cobrado indevidamente dele. Processo mais rápido, é processo mais efetivo, é confiança maior da população nas instituições. E é isso que nós vamos entregar ao povo brasileiro. É com essa mensagem que eu quero terminar aqui o nosso podcast, a 10ª edição do nosso Francamente, não sem antes dar aquela nossa dica cultural. Como o tema é prisão em segunda instância, e a prisão, ela tem um apelo de combate à impunidade, mas ela também tem um cuidado de não privar alguém de liberdade sem que se tenha certeza do cometimento do crime. Eu quero indicar um filme que trata um pouco disso, que é o filme Olhos que Condenam. Vale muito a pena assistir. Fica a dica para encerrar o nosso podcast. Um grande abraço. Um bom resto de semana para você e que Deus abençoe a todos. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Francamente.